E aí, pessoal, as primeiras revelações de Roger Machado e também o vazamento curioso do DM, que preocupa, sim, o tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Roger Machado foi apresentado como novo treinador hoje, concedeu uma entrevista, já viajou, vai acompanhar o time amanhã, mesmo que assista ao jogo contra a União Frederiquense da arquibancada. Não vai estar na beira do campo, quem fará isso será César Lopes, mas Roger vai estar com o grupo, acompanhando o dia a dia deste grupo do Grêmio, já no primeiro jogo, na quarta-feira, 19 horas, contra a equipe do União Frederiquense. E hoje foi um dia de muitas revelações, que a gente pode começar até com uma curiosidade. Vou mostrar para vocês um print aí do vídeo de apresentação de Roger Machado. Ele, na entrada do CT, foi lá para conceder entrevista coletiva, muito cedo, ele chegou com Paulo Paixão, que é também uma fantástica contratação, com seus outros colegas, novos colegas de comissão técnica, e vazou uma coisa que chamou a atenção de todos. E os prints, claro, rolaram nos grupos do Grêmio, e é natural que isso aconteça, porque o Grêmio deixou vazar ali o prazo de retorno dos jogadores lesionados. E isso preocupa. Por ordem, ali são 4 jogadores. É o Pedro Lucas, o Benítez, o Ferreira e o Campaz. O que nós temos ali? O Pedro Lucas, que é o bem de cima, 21 de fevereiro. É a volta do Pedro Lucas. O Benítez, 26 de fevereiro. O que é 26 de fevereiro? O Grenal. E aí nós temos Ferreira. Qual é a previsão para Ferreira? 1º de março, ou seja, Ferreira fora do Grenal, o que a gente sabe que é algo que preocupa, mas Ferreira pode estar voltando contra o Mirassol, o que seria muito importante. Ferreira, que é o grande jogador de ataque do Grêmio, pois fica evidente. E Campaz volta 17 de fevereiro. Ou seja, o primeiro que vai voltar é Campaz, o segundo que vai voltar é Pedro Lucas, o terceiro é Benítez e, por último, Ferreira, que, pela previsão, que está lá no quadro do DM, como vocês viram, pela previsão, Ferreira está fora do Clássico Grenal do próximo dia 26 de fevereiro, no Beira-Rio. Grenal esse válido pela primeira fase do Campeonato Gaúcho. E aí a gente chega na coletiva de imprensa, que teve sim uma série de perguntas, que eu posso começar, inclusive, falando pelo ano passado. Porque uma das coisas que se sugeriu é que Roger não quis o Grêmio no ano passado. E esse é um assunto delicado entre os gremistas e que hoje foi tratado na coletiva. Mas ficou evidente que o Roger tinha alguma questão de ordem pessoal e familiar e, por isso, não aceitou o convite do Grêmio. Ele deixou claro o desejo de voltar e a vontade de estar junto com o Grêmio. Mas ficou evidente que tem algo, e aí a gente não entra na seara pessoal, mas é bom a gente posicionar isso, porque foi tocado e ele claramente enfrentou o assunto. Ele disse, olha, uma questão minha pessoal, não foi, não vou pegar a barca furada, nada disso, uma questão que a gente tem que respeitar e precisa respeitar. Sobre voltar, Roger falou, e ficou evidente em todas as suas manifestações a alegria dele em voltar. Isso que me parece muito importante. Desejo de voltar, desejo de estar junto, desejo de ajudar. Falou muito nas questões relacionadas ao tempo dele no Grêmio. O tempo dele, ele disse, eu tenho 30 anos de carreira, 20 aqui dentro. Ele posicionado com relação a isso. Falou do retorno lá de quando chegou em 2015, diz que tinha um terreno fértil, um terreno construído, e imagina que agora também fez questão de elogiar o Wagner Mancini, elogiar o grupo de jogadores, acha que o processo de recuperação do time vai ser parecido com aquele episódio de 2015, quando rapidamente ele conseguiu dar muita força, mas fez questão de colocar uma palavra que me parece uma palavra importante pro momento: entusiasmo.
Roger falou que o entusiasmo hoje é muito maior. Ele sabe da importância dele neste momento de reconstrução que o Grêmio está tentando fazer. Ele sabe disso, ele sabe que este é o momento também desta situação, de entender a reconstrução do Grêmio como um ponto importante dessa conversa. E esse me parece o grande lance do que a gente está falando aqui. Né? Ele, como eu disse, elogia o Mancini, falou em caminho pavimentado e que será uma continuidade, mas reiterou que não irá fazer as mesmas coisas, disse isso não quer dizer que eu vá fazer as mesmas coisas, e com certeza não vai, a gente sabe muito disso. Né? Sobre o que mudou o Roger no período fora do Grêmio, ele disse: acumulei várias vivências ao longo dos quase 7 anos de trajetória no futebol brasileiro. As minhas ideias seguem sempre em transformação e evoluindo, pois o futebol muda muito rápido e precisamos estar atualizados. Esse ponto me parece importante para a gente começar a pensar no Grêmio que ele criou em 2015 e que ele recebe agora. Por quê? Porque o Grêmio de lá para cá jogou sempre no esquema que ele pensou, o 4-2-3-1. Famoso 4-2-3-1 que o Renato aperfeiçoou, que o Grêmio conquistou e que depois afundou, mas ninguém mudou o esquema, nunca. O Filipão tentou botar um 3 volantes e tal, não funcionou. Ele faz isso. Eu acho que isso é um recado para uma mudança de forma de jogo do Grêmio. Uma mudança de forma de jogo do Grêmio. Ele diz que esse retorno ao Grêmio é diferente em vivências e experiências, que acrescenta conhecimentos diferentes, está mais maduro e melhor preparado para enfrentar este momento do Grêmio. Este ponto, eu acho que a gente tem que tentar imaginar como já pensando na construção do time. Eu tô curioso para ver o Grêmio amanhã, porque amanhã nós vamos ter também um trabalho do César Lopes, que com certeza, e o Roger é um cara do diálogo, conversou com ele e aplica basicamente o mesmo modelo de time. O César Lopes gosta do 4-2-3-1, o time de transição jogava no 4-2-3-1, e em cima disso a gente tem que tentar pensar como que ele vai usar. Será que ele vai usar o 4-2-3-1 com o Janderson ou com o Vini Paulista, com o Rildo aberto? Será que ele vai usar o Gabriel por dentro? Ou ele vai pensar algum modelo com 2 volantes, com o Bitelo, com o Gabriel e com 2 atacantes? Como é que ele vai desenvolver? O Roger, neste momento, está sim já montando o time para amanhã. E amanhã vai ser um dia muito especial para a gente ver já a modelagem. Claro que nada vai mudar, a gente não tem que esperar e não tem nem que cobrar nos primeiros dias uma mudança radical de time. Mas a manifestação do Roger dá conta de que o Grêmio vai movimentar algumas coisas, que o Grêmio vai modificar algumas coisas e que principalmente não esperem o Roger de 2015. Ele mudou e ele deixa claro que sim, que vai aplicar situações diferentes. Roger chegou, a esperança está posta. Agora é acompanhar o trabalho e torcer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.